Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol, já faz muito tempo que eu não apareço por aqui. E hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho do que tem acontecido nesses últimos meses. Vocês podem ver aí, se vocês olharem os outros vídeos, já fazem bastante tempo que eu não posto nada por aqui. Eu acho que deve fazer assim uns 9 meses já que eu não posto vídeo nenhum. E hoje eu vim contar pra vocês o porquê. Eu vim dividir com vocês um pouquinho, assim, o meu testemunho desses últimos 8 meses. Pra quem olhou aí, pra quem aí já é antigo aqui no canal, que acompanhou os últimos vídeos, viu que nos últimos vídeos eu estava grávida da minha menina, a realização do meu sonho, porque pra quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou... O maior sonho da minha vida é ser mãe, eu sou apaixonada por bebê, enfim. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. Pra quem também já assistiu, sabe que em 2024 eu tive 2 perdas gestacionais de primeiro trimestre, aquelas relativamente comuns, eu tive 2. E aí, depois das 2 perdas, eu fui diagnosticada com insuficiência lútea, que basicamente o meu corpo não produz progesterona suficiente para sustentar a gravidez. Então eu tenho que suplementar a progesterona. Em dezembro de 2024 eu engravidei de novo, mas só descobri em janeiro de 2025. E ali eu comecei o tratamento com a progesterona, o que me permitiu eu chegar até as 27 semanas de gestação da minha menina. Porém, com 26 semanas e 4 dias, nós estávamos numa comemoração de aniversário de um amigo e eu comecei a sentir contrações, só que eu não sabia que eram contrações, porque até então eu achava que era a famosa dor do ligamento redondo. Era uma dor mais fortinha, assim, e todo mundo falava, a dor do ligamento redondo é uma dor mais forte, é uma dor que incomoda, então acreditei que era isso. Aconteceu de que quando eu cheguei no hospital, 2 dias depois de 2 dias com contrações, descobrimos que eu estava em trabalho de parto. E nós conseguimos inibir o trabalho de parto por mais ou menos 4 dias. Isso era segunda. Na quinta-feira, a minha menina nasceu de cesárea, porque ela estava transversa, não poderia ser um parto normal. Quando as médicas vieram falar comigo, elas falaram que eu provavelmente tinha insuficiência istmo-cervical, que basicamente o colo do útero, ele, conforme o bebê começa a pesar, ele abre. E foi o que aconteceu comigo. Não estava com dilatação total, eu estava com, eu não lembro agora, mas eu acho que era 2 para 3 centímetros de dilatação. A bolsa, né, a miniótica estava ficando pertusa. Então, por não ter dilatação completa, deu para inibir o trabalho de parto. Então, elas falaram pra mim, Carol, você tem algo chamado incompetência istmo-cervical. E numa próxima gestação, você precisa fazer cerclagem. Um parênteses, eu fui costurada no útero da minha mãe porque ela também tem isso. E ela descobriu depois de uma perda do meu irmão, também bem prematuro. E depois disso, precisou fazer cerclagem. Quando eu engravidei de novo, 4 meses depois, outro detalhe. Minha ginecologista disse que eu poderia engravidar por ter tido um óbito, né? A minha menina faleceu com 1 semana de vida, estava na UTI neonatal e teve algo chamado enterocolite necrosante. Com 4 meses pós-cesárea engravidei novamente de um menino e foi uma gestação assim com muito medo. Desde o começo eu tava bem, como é que fala? Bem traumatizada, vamos dizer assim. Então eu procurei uma médica que aparentemente iria cuidar bem da gente. E eu comentei com ela todo o meu histórico, passei pra ela tudo, passei pra ela o que as médicas tinham falado pra mim, que era necessário fazer cerclagem e etc. Pelo meu colo do útero ser muito grande, isso não quer dizer que ele seja competente. Ela não quis fazer cerclagem e eu trouxe esse assunto nas consultas várias vezes. E ela não quis fazer. Ela
Em uma das conversas ela disse que ela assumia o risco de não fazer cerclagem em mim e que só o tratamento para evitar trabalho de parto prematuro era suficiente para que eu levasse minha gestação até o final. Eu não sou médica, então eu acreditei naquilo que ela comentou comigo. Em um dos momentos em que eu fui até o hospital, eu conversei com a médica que fez a minha cesárea da primeira bebê. Ela falou assim: Carol, pede pra sua médica conversar comigo, vir aqui conversar comigo, eu tenho todo o teu histórico aqui, eu lembro perfeitamente da tua cesárea, teu problema não é parto prematuro, teu problema é incompetência cervical, tu precisa fazer cerclagem. E eu falei pra ela que minha médica não queria fazer e ela falou de novo: pede pra sua médica vir até aqui conversar comigo. E na consulta eu levei isso pra médica e mesmo assim ela não quis fazer. E aí aconteceu de que com 22 semanas e 4 dias eu comecei a sentir contrações levinhas, bem levinhas. Outro detalhe, já tinha saído meu tampão mucoso, eu mandei pra minha médica e segundo ela era normal porque o tampão se refaz. Até se refaz, mas não é normal que ele saia com 22 semanas. Mas enfim, de novo acreditei naquilo que ela estava me dizendo. E aí, quando foi numa quarta-feira, dia 4 de março, recentemente, que eu fui até o hospital porque eu estava sentindo umas dores bem fraquinhas e eu tava com medo, né? Então, por eu já estar com aquele medo, eu fui até lá para eles inibirem meu trabalho de parto, como foi feito com a primeira bebê. Quando eu fui para avaliação, eu já saí de lá na cadeira de rodas, indo para uma maca, porque eu já estava com dilatação total. Meu colo do útero já tinha dilatado completamente e o meu bebê ia nascer em algumas horas. Eu cheguei no hospital 10h58 da manhã. 1h45 ele nasceu, com 22 semanas e 4 dias. E por mais que ele já tinha peso, tinha 580 gramas e ele já tinha acima de 22 semanas, desce para entubar, a gente sabia que provavelmente ele não ia sair dali com vida, porque a gente sabe, né? Bebê muito prematuro, a gente sabe que infelizmente o desfecho é esse. Tem muitos bebês que saem dessa, tá? Porque eles são muito guerreiros, mas não foi o caso do meu bebê. E aí eu perdi mais um bebê para incompetência cervical. A perda da minha primeira bebê foi muito difícil para mim, porque foi uma coisa que eu não esperava. Ela estava evoluindo bem, do nada ela decaiu. Esse a gente já estava sendo avisado desde o momento em que ele estava para nascer, que ele corria um risco de vida muito grande. Nós conseguimos passar com ele quase, mais ou menos umas 40 horas de vida ele teve. Então a gente teve muitos momentos com ele, para conversar com ele, para cantar para ele, para ler a Bíblia para ele. E tudo isso a gente fez. A gente ficou ali com ele praticamente todo o tempo. Mas foi mais um bebê que eu perdi para incompetência cervical. Antes eu queria sumir, eu não queria... Gente, sério, se eu pudesse abrir um buraco, eu queria entrar naquele buraco e nunca mais sair. Muitas vezes eu questionei a Deus em qual era o propósito dele na minha vida em tirar de mim meu maior sonho, vamos dizer assim. Porque nós cristãos nós sabemos, nós acreditamos que vai haver um reencontro, né? Na eternidade a gente vai se reencontrar. E eu vou ter os meus 2 bebês nos braços. Mas eu, enquanto ser humano, às vezes é muito difícil, não de acreditar nisso, mas de me confortar com isso. Foi bem difícil. As 2 perdas foram muito difíceis pra mim. Só que a segunda perda eu decidi que eu não ia cair, ou pelo menos eu não ia ficar no chão. Então eu decidi que dessa vez eu ia, não que eu iria, que seria diferente, mas que eu ia tentar fazer diferente. Então, por mais que eu esteja em pedaços de novo,
eu ia tentar levantar e reagir e continuar a vida com essa saudade e com essa história, né? Porque vai fazer parte da minha vida para sempre. Eu não sei se um dia eu vou engravidar de novo. Eu não sei se um dia eu vou ter a bênção de ter meus filhos nos braços, né? De ser mãe de um bebê vivo. Eu não sei. Eu não sei o que o futuro reserva pra mim, o que Deus reserva pra mim. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Tudo na vida tem um propósito. Então, se você tá me ouvindo, você que tá me ouvindo aí e chegou até aqui nesse vídeo, eu queria te dizer que tudo passa. A saudade fica, a gente fica em pedaços, e às vezes não é a perda de um filho, às vezes é uma outra situação que te pega e te arrebenta por dentro. E muitas vezes tu vai duvidar de que Deus está ouvindo as tuas orações. Você chega a duvidar que Ele está te vendo. A gente acha que somos esquecidos, porque Deus não realizou aquilo que a gente pediu da maneira que a gente queria. Mas tem uma música que diz que se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, eu coloquei isso na minha mente e no meu coração. Ele não deixou meus bebês comigo, porque se Ele quisesse, Ele poderia fazer isso. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Mas Ele não quis. Mas mesmo que Ele não quisesse, Ele vai continuar sendo Deus, mesmo que eu me revolte com Ele. Então, eu entendi que revolta não é o caminho, não vai mudar, não vai adiantar, e que mesmo em pedaços, mesmo Ele não tendo atendido as minhas orações da maneira que eu orei, da maneira que eu pedi, Ele ainda está cuidando de mim. E que se Ele quiser, eu vou ser mãe. Mas se Ele não quiser, eu não vou ser. Ser mãe, eu digo, é de um bebê vivo. Se Ele não quiser, eu não vou ser. E eu tô preparada para aquilo que Ele quiser. Por isso que eu digo pra você, não sei se um dia eu vou ser mãe de um bebezinho aqui comigo. Eu sou mãe de 2 que não estão aqui comigo e eu não sei se um dia eu vou ser mãe de um bebê, se um dia eu vou poder apresentar meu bebê pra vocês. Ou os meus bebês, porque por mim eu teria vários. É o sonho da minha vida. Mas os meus 2 bebês vieram pra me ensinar de que se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu só tenho que aceitar e ser grata pelo aquilo que Deus já fez e o que Ele ainda vai fazer, mesmo não sabendo como, quando e se Ele vai querer. E antes de terminar esse vídeo, eu queria mostrar pra vocês esses 2 amigurumis aqui. Esse aqui, amarelinho, foi o da minha menina enquanto ela estava na UTI, que eu guardo com muito carinho. E esse aqui foi do meu menino enquanto ele estava na UTI também. Então eles estão aqui guardadinhos. E se um dia eu tiver um bebezinho aqui comigo, ele vai ter com ele esses 2 presentinhos aqui que os irmãozinhos dele ou dela deixaram. Bom, gente, é isso. Eu peço que você que está assistindo, se você tem o hábito de orar, enfim, que você ore por nós, porque é muito difícil, é uma luta muito grande. Às vezes é uma tristeza que não tem explicação, mas que você ore por nós. E é isso, gente. Agora eu tô voltando ativa, vou voltar com o meu canal, porque é uma coisa que eu amo fazer. E vou dividindo a vida com vocês conforme ela for acontecendo. Enfim, não prometo nada pra vocês, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Mas os cuidados com a casa vão continuar. E é isso, as viagens também. E conforme as coisas foram acontecendo, eu vou trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau!